Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam, sobretudo, se cuidando. E aqui estamos nós, mais uma vez, retomando as nossas atividades escolares, agora num terceiro bimestre. Já se passou o primeiro, o segundo, né? Agora nós estamos iniciando o terceiro bimestre. Então eu espero que você esteja aí motivado, é, determinado a estudar cada vez mais, a focar nos estudos e espero que você consiga fazer um ótimo terceiro bimestre. Então, alunos, força, coragem, determinação e você sabe, né, que o estudo, a aquisição de conhecimento exige de nós, todos nós, de toda a comunidade educativa, muito empenho, muita força de vontade, muita ousadia. Você, aluno, você é conhecedor, você sabe que é muita coisa para nós estudarmos, né? Mas é dessa forma que a gente vai adquirir o conhecimento, compreender bem as matérias, o assunto. E hoje nós vamos estudar a iniciar um novo conteúdo, né? Novos conteúdos no terceiro bimestre. E peço de você empenho, dedicação, ousadia, porque se tem uma pessoa que vai ganhar muito com isso é você, tá? O professor vai ficar feliz, vai ficar contente, o coordenação, o pessoal da escola, a diretora, enfim, sobretudo seus pais, seus pais vão ficar contentes de saber que você está focado nos estudos, estudando, prestando atenção nas aulas, nas explicações, fazendo as atividades e é dessa forma que você vai adquirir o conhecimento, tá? Você sabe que o conhecimento é a única coisa que a gente não perde nessa vida. Se você adquire conhecimento, você sabe o conteúdo, entendeu bem o conteúdo, a disciplina, é algo que você vai levar para a vida toda. Então, se tem uma coisa boa para a gente fazer nessa vida é estudar, adquirir o conhecimento, porque é um bem que nada e ninguém vai nos tirar. Para onde você for, você vai levar o conhecimento, a educação, vai saber viver melhor na sociedade, em casa, no trabalho, onde quer que você vá, o estudo, o conhecimento vai ajudar você a ser uma pessoa, um bom cidadão, uma boa pessoa, vai saber conversar, socializar, interagir com as pessoas de maneira saudável, de maneira educada. A educação também é para isso, para formar bons cidadãos, pessoas que interagem, que participam na sociedade. Então, eu sou o professor Denilson, é um prazer, é uma alegria, uma satisfação ter você nesse momento de aula. Então, vamos focar, vamos ler os conteúdos, interagir com o professor na medida do possível e dessa forma eu tenho certeza que você vai aprender e aprender muito bem, tá? Eu estou sempre disponível, sempre deixo você, aluno, disponível para interagir comigo, seja qualquer momento, que eu gosto mesmo de ver meu aluno crescendo, se dedicando, adquirindo de fato o conhecimento, tá? Então, conta comigo, pode contar comigo sempre. Estou pronto aqui para ajudar você no que for preciso, tá? E digo a você, eu sei que existe a dificuldade do dia a dia, a dificuldade da vida, mas acredite em você, acredite no seu potencial. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz. E acredite também, sobretudo, acredite em Deus, acredite na presença de Deus na sua vida, na vida da sua família. Peça sempre a Deus livramento de todo problema, de todo mal, de todo perigo, de tudo aquilo que possa atrapalhar a sua vida, a nossa vida. Então, nas suas orações, tá? Na sua vida de espiritualidade, peça a Deus muita coragem, determinação, saúde, empenho, força, vontade, entusiasmo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que vai ajudar você a crescer como pessoa, como ser humano, como cristão. Então, a você, pai, também que está me assistindo, me ouvindo,
Força para o senhor, para a senhora, determinação, coragem, não desista, tá? Não desista da vida, apesar das dificuldades, dos problemas que a gente passa no dia a dia, né? Deseja você fé em Deus, sobretudo fé em Deus, e depois coragem, determinação para enfrentar os problemas, a dificuldade que a vida nos apresenta no dia a dia. E conta comigo, conta com o meu apoio, conta com minhas orações, e é isso que eu desejo para todos nós. E você, aluno, vamos focar no conteúdo? Vamos iniciar uma nova jornada de estudos, de empenho, dedicação. Conta comigo porque eu conto com você e vamos começar a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula, e assim a gente vai prosseguindo com os estudos, tá? Então vamos lá, acompanhe comigo aí com atenção. Assunto: polis ideal, página 7 a 11. Alunos, acompanhe esse conteúdo comigo, tá? Pega aí o seu material, porque é importante até para você grifar, destacar alguns tópicos importantes aí da sua apostila. Platão, a gente vai falar da polis, né? Ideal, a gente vai sempre retomar aos clássicos da filosofia, né? Então a gente vai aqui refletir um pouco fundamentado no pensamento, na filosofia de Platão. Então acompanhe aí comigo, por favor. Platão viveu em Atenas num período clássico marcado pela democracia, pertencendo a uma família de aristocracia da cidade. Estava destinado ao exercício da política. Cedo, porém, tendo como referência o episódio da execução de Sócrates, tá? Então, Platão foi depois de Sócrates, tá? Ele se decepcionou com a democracia ateniense, julgando-a corrupta e injusta. Tá? Só uma curiosidade, um detalhe para você. A democracia ateniense, de certa forma, matou Sócrates, porque Sócrates ele foi mal interpretado, ele foi julgado por uma coisa que ele não fez, de negar o pensamento da época, pensamento político, social, de negar. E Platão, como diz aí, ficou decepcionado com, com a forma de pensar, de fazer política da época, certo? Um dado interessante para você pensar um pouco nesse contexto aí da filosofia clássica, do pensamento clássico. E vamos lá. Platão defendia a dialética, um método de raciocínio e discurso que confrontava os conceitos apresentados num diálogo, a fim de estabelecer significados rigorosos e verdadeiros. Então, como você bem sabe, os filósofos são muito preocupados com a verdade, Então, eles querem sempre descobrir a verdade das coisas, e por isso que eles estão sempre propondo reflexão, aprofundamento das coisas, do assunto, enfim, tudo que envolve a vida humana. Ele via na dialética o fundamento necessário para a política ideal que descreveu no diálogo A República. Então, alunos, a gente está, de certa forma, aqui falando sobre política, filosofia política, como a gente bem frisou na aula anterior, tá? Então, por isso que ele vai falar da polis ideal, da cidade ideal. Então, na visão de Platão, tinha que ter, de fato, a política, a cidade teria que ser da melhor forma possível, e Platão vai pensar, vai descrever um ideal político, um ideal de polis, tá? Lembrando que polis significa cidade. Aí é a polis perfeita. 3 classes sociais: o povo, que produz; os guardiões, que protegem a cidade, defendendo-a
de seus inimigos, de dentro e de fora, os governantes que são, por natureza, os melhores homens, sábios, corajosos, temperantes e justos. A temperança é a excelência, arete, comum a todos os cidadãos. Então, veja que na visão de Platão, quem deveria ser o governante, o político, aquele que deveria administrar o bem público, o homem mais sábio, corajoso, mais justo. Então ele vai defender quem deveria ser, esse homem deveria ser filósofo, porque no entendimento dele, o filósofo detém o conhecimento, detém o saber. Portanto, o filósofo era o sábio e deveria ocupar o lugar de governante. Então, um detalhe importante, questão até de prova, até alunos, então muita atenção para esse detalhe aí. A coragem, comum aos guardiões e aos chefes, a sabedoria exclusiva destes últimos chefes. Dialética de Platão. A dialética para Platão seria o processo de descobrimento do conteúdo racional do pensamento, pois esse desdobramento se efetua em força da contradição. Para ele, o dialético é o filósofo, aquele que sabe dividir, revelar as contradições, mas também sabe unir, superar as contradições numa unidade superior. Então, essa é a dialética para Platão, tá? Sabe entender, compreender bem a realidade e, portanto, ele é o sábio, tá? É o rei filósofo, tá? Aquela pessoa que compreende, sabe muito bem lidar com as questões políticas, questões públicas, sabe de forma inteligente, de forma sábia resolver os conflitos, as contradições existentes. De pergunta em pergunta, de resposta em resposta, dá-se a ascensão dialética, a inteligibilidade, a unidade absoluta. Chegando a esse ponto, Platão inverte a tese sofística de que a interioridade ou a subjetividade do homem é o fundamento. Então, só para dizer para você que Platão vai contra os sofistas, é um grupo de pensadores, vamos dizer assim, que vai pensar diferente de Platão, de Aristóteles, e a gente vai ver isso mais adiante. A medida absoluta passa a ser Deus, a divindade, a unidade, a unidade absoluta. Então veja aí, Platão cultiva a ideia de que existe um Deus, deve ser uma referência, tá? Segundo Platão, o modelo ideal de polis, a politeia república, em outras palavras, deveria oferecer lugares fixos aos cidadãos, de acordo com a natureza de cada um. Então veja aí que Platão está muito focado aí na questão da natureza, num dom que a pessoa possui. Olha o que ele diz. Ele acreditava que essa natureza seria revelada pelos indivíduos no decorrer do processo educativo. Então, é no processo educativo, na educação, que o ser humano vai se descobrindo. Você vai descobrindo seu talento, vai descobrindo seu dom, na tentativa de descobrir a que rumo ou a pessoa deve dar a sua vida, tá? A paideia que se dividiria em 3 etapas. Observação. Paideia, na obra de Platão, passou a definir um modelo de educação capaz de preparar os cidadãos para viver na polis ideal. Então, a ideia é um modelo de educação que prepara as pessoas para viver na polis, viver na cidade. Na primeira etapa, voltando nas etapas,
Na primeira etapa, o aprendizado deveria acontecer em locais de trabalho, como uma perspectiva técnica baseada na repetição de atividades produtivas. Então, aquelas pessoas que acabavam percebendo que tinha o dom para a atividade produtiva, para a agricultura. Enfim, os indivíduos que não demonstrassem aptidão para progredir a outros estágios seriam incluídos na classe dos produtores. Então, se a pessoa não serve para estudar, não serve para a vida pública, para a atividade intelectual, ele vai para a classe dos produtores. Na segunda etapa, o aprendizado teria princípios de coragem e a moderação. Lembrando que, nesse sentido, Platão ele vai falar que a pessoa deveria desenvolver as virtudes, que é a coragem, a moderação, a justiça, já se preparando, de certa forma, para a vida pública, para administrar coisa pública à cidade. Nessa etapa, o êxodo na ginástica demonstraria o potencial para viver com simplicidade, além de preparar os indivíduos para a guerra. Os que se destacassem nesse contexto, mas não demonstrassem interesse em aprofundar nos estudos, passariam a compor a classe dos guardiões ou guerreiros. Então tá aí outro detalhe, né? A pessoa até tinha inteligência, tinha um dom, vamos dizer assim, mas não tinha interesse para, para os estudos, para de fato ser um filósofo. Então, essas pessoas eram destinadas a, a guardar, a tomar conta da cidade. Seriam de fato os guerreiros. Na terceira etapa, os estudos incluiriam matemática, aritmética, geometria e astronomia. Então, a terceira etapa seria para aqueles que realmente demonstrassem total interesse pelo conhecimento, pela reflexão, pela investigação, tá? Os que se demonstrassem mais aptos nessas ciências seriam encaminhados aos estudos da dialética para desenvolver uma visão racional da realidade guiada pela ideia de bem, do bem. Alunos, só um detalhe, uma observação importante. Nesse contexto aqui, as ciências não eram divididas como hoje nós temos, né? Hoje você tem a geografia, tem a matemática, tem a química, tem a física, tudo de forma bem dividida, separada. Nesse contexto não. Nesse contexto ainda a ciência ainda era um pouco desenvolvida e não tinha essa separação. Você estudava tudo, era tudo junto. Vamos pensar assim para você entender melhor. A divisão só foi acontecer com Aristóteles. Com Aristóteles criou a lógica, ele criou alguns métodos de como fazer a ciência e tudo mais. Aristóteles foi o primeiro a, a organizar, a sistematizar a ciência. Ok? Um detalhe aí para você relembrar que essas coisas nós já estudamos, já foi em outro momento a gente já discutiu sobre isso. Quem se destacasse também nesse novo estudo formaria a classe dos magistrados e os melhores entre eles poderiam se tornar governantes. Então tá aí, veja aí que então para se tornar governante, uma pessoa que ia administrar politicamente a cidade, é como se passasse por vários testes, né? Se passasse por várias etapas. Tá? Logo, o governante ideal platônico seria o filósofo, aquilo que a gente já comentou, né? Assim, as três classes sociais formadas nas diferentes etapas da educação corresponderiam às três partes da alma humana. Então, veja bem aí a ilustração, né? Alma racional, representada pelos governantes. Então, governante é o rei filósofo, aquele que pensa, que raciocina, que é inteligente, que é sábio, sabe lidar com os conflitos, sabe lidar com
com as contradições, capaz de conhecer a verdade, alcançar a essência do mundo inteligível. Então, veja que é uma pessoa muito bem preparada, né? Então, portanto, na visão do filósofo, essa pessoa estaria preparada para ser um governante e dirigir, portanto, a polis, a cidade. Então, por isso que é muito aqui, é muito intelectual, é muito mente, né? É muito reflexão, é muito raciocínio. Por isso que a seta está apontando para a alma racional. Veja aí que a questão da racionalidade está muito presente, né? É um elemento filosófico, né? Que a gente sempre debate, discute, é a questão da razão, da racionalidade. Depois tem alma irracível, representada pelos guerreiros, responsável pela defesa dos indivíduos, que deveriam manter a coragem, mas também moderar a agressividade. Por último, a alma apetitiva ou concupiscível, representada pelos produtores, sede dos desejos, capaz de promover a sobrevivência do corpo, mas deveriam ser atendidos com moderação. Então, tá aí as três partes, né, que Platão propõe aí para a gente entender bem como ele divide a, as pessoas, como as pessoas deveriam ser na polis. Platão afirmava a necessidade do respeito à hierarquia. Então, isso que a gente acabou de ver nada mais é do que uma hierarquia, né? Que julgar natural entre as partes da alma, a razão sábia, a coragem sábia, corajosa e moderada. Deveria conduzir a irracível e ambas deveriam controlar a apetitiva. Assim, os indivíduos poderiam manter sob controle os desejos ligados à vida sensível e seus impulsos emotivos, subordinando-se inteiramente à razão. Então, vocês perceberam aí que tudo aí na visão de Platão, tudo é subordinado à razão. Porque é a razão que conduz, é o intelecto, é a inteligência que conduz da melhor forma possível, de acordo com a moderação, de acordo com as virtudes que Platão também descreve, né? O homem deve agir de forma virtuosa, de forma que as outras partes sejam controladas pela razão. A emoção, o desejo seja controlada pela razão. Ok, alunos? Está aí. Peço para você ler, se você não leu o material, leia e você vai compreender muito mais. Responda as atividades da página 10 e 11, tá bom? 10 e 11. E em seguida faça o exercício que irei enviar para vocês em PDF. Ok, alunos? Foco nos estudos, tá? Mantenha o foco, não desanime, coragem. E fico por aqui, até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Denilson.